Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre literatura de cordel. A literatura de cordel é um gênero literário escrito na forma de poema, e esses poemas, eles são escritos em versos e com rimas. Esses poemas, eles são depois reunidos em um livrinho que geralmente são vendidos em feiras, em praças, e é muito popular no Nordeste do Brasil. Nesses livrinhos também, nós vamos observar que tem imagens, ilustrações do poema. A literatura de cordel, ela tem esse nome porque esses livrinhos, esses poemas, eram e ainda são vendidos, em praças, em feiras, pendurados em cordas. Então, por isso o nome cordel. Hoje nós vamos ler um cordel do Chico Sales. Nesse poema, o Chico Sales, ele fala sobre a cidade onde ele nasceu. Ele nasceu em São Francisco, lá na Paraíba, e essa cidade ela é conhecida como São Francisco do Chabocão. Por isso, o Chico Sales colocou o título do poema dele de Meu Chabocão. Meu Chabocão, porque ele está falando com alegria sobre a cidade onde ele morou. Aqui, no poema, no cordel que o Chico Sales escreveu, nós podemos ver também algumas características do gênero cordel. Vocês podem observar que tem algumas palavras destacadas em verde. Essas palavras são palavras geralmente utilizadas na forma de falar popular. São palavras que a gente geralmente utiliza ali popularmente no nosso dia a dia. E vocês vão ver aqui do lado do poema que tem o significado dessas palavras. Por exemplo, zoada. Zoada significa um barulho, um zumbido. Açude. Açude significa que é um lago que foi formado por o represamento da água, assim como uma cacimba, que é um poço, uma fonte de água, uma cisterna. A latada é uma grade que vai sustentar, as plantas, aquelas grades que a gente coloca para as plantas poderem subir. Então, a gente tem aqui palavras que geralmente a gente usa no dia a dia. Isso já identifica um cordel. Uma outra coisa que a gente vai observar também aqui no poema do Chico Sales é que nós temos as rimas. Por exemplo, abelha rima com orelha, chão rima com plantação, a gente tem açude rimando com atitude, Chabocão rimando com sertão. Então, nós temos algumas palavras aqui que fazem essa rima. Uma outra coisa que identifica também um cordel ou um poema é aqui a separação em estrofes, em versos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, vamos fazer a leitura do cordel escrito pelo Chico Sales? O título é Meu Chabocão. Se você ouvisse a zoada da abelha zunindo na sua orelha depois de fazer o mel, se você sentisse o cheiro da chuva no chão, molhando a plantação e a melancia no pé, se você bebesse da água lá da cacimba, saborosa e bem no clima, retirada com a mão, se você visse feito um animal vadio, o peixe subindo o rio para desovar no açude. Se você dormisse numa rede bem armada, na varanda ou na latada, mudava de atitude. Não falava de tristeza, nem miséria no sertão, pois lá no meu Chabocão era assim que eu vivia. Não falava de tristeza nem miséria no sertão, pois lá do meu Chabocão só me lembro de alegria. Então, esse é o cordel, o poema escrito pelo músico e poeta Chico Sales,
e aqui a gente também pode observar que nós temos 3 pontinhos com um parênteses. Isso significa, toda vez que vocês verem essa informação de parênteses com 3 pontinhos, significa que ali foi retirado um trecho do poema ou do texto. Então, tinha um outro pedaço, um outro trecho aqui nesse poema que foi retirado. Agora, nós vamos ler um outro poema que não é um cordel. Aqui é um poema onde nós temos também algumas características do poema do Chico Sales, que é falando sobre a cidade onde o poeta, o escritor, o autor desse poema nasceu, cresceu. Então, aqui nós temos um poema que foi escrito pelo Luciano Bordini do Amaral. O título desse poema é Ubatuba de Luz. E também vocês podem observar que nós temos os parênteses e os 3 pontinhos. Isso significa que algumas partes do poema foram retiradas. Caso vocês queiram ler o poema, inteiro, na íntegra, procurem na internet pelo título que vocês encontram. Vamos ler então Ubatuba de Luz? O sol forte clareia o dia, do caiçara trabalhador. Colocando a canoa no mar, é a vida de pescador. Casinha humilde de pau a pique, nas margens da linda ribeira. Ubatuba, minha querida, a mais bela cidade brasileira. Lindas praias e cachoeiras, muita beleza e esplendor. Quem visita sente o carinho de um povo acolhedor. Então reparem que assim como o poema Meu Chabocão, escrito pelo Chico Sales, esse poema do Luciano Bordini também fala da cidade, fala das belezas, ele fala com alegria sobre a cidade de Ubatuba. Reparem também que o poema ele é separado em estrofes, em versos, e nós temos também aqui rimas. Então, por exemplo, aqui nós temos ribeira, rimando com brasileira, esplendor rimando com acolhedor, trabalhador rimando com pescador. Então, algumas palavras nesse poema também têm a rima. Outras coisas também que a gente precisa observar em um texto, em um poema, é que todos têm um título. O poema do Chico Sales, o título era Meu Chabocão. Esse poema do Luciano Bordini tem o título de Ubatuba de Luz. Também o autor sempre deve ser identificado. Ao final do poema, deve ter o nome do autor de quem escreveu. Então, isso é muito importante, sempre ter um título e o nome do autor, que pode estar no final do poema e também algumas vezes a gente vai ver em cima, logo depois do título. Um poema também, ele tem algumas características, como eu já falei. Ele tem versos e tem estrofes. Mas o que são versos? Versos são as linhas de um poema. Então, aqui vocês podem ver que eu destaquei todas as linhas desse poema do Luciano Bordini. Todas as linhas que tem um poema são chamadas de versos. Então, o poema do Luciano Bordini, Ubatuba de Luz, ele tem 12 versos, ou seja, ele é formado por 12 linhas. Aqui a gente pode ver que são 12 versos que nós temos no poema Ubatuba de Luz. Um poema também, ele tem estrofes. Se os versos são as linhas do poema, as estrofes são as divisões em versos. Então, nós temos aqui, esses versos, eles são divididos. E como que a gente divide? Quando nós estamos escrevendo em um caderno, por exemplo, a gente geralmente pula uma linha. Então, a cada conjunto de versos que nós temos, esse conjunto de verso é chamado de
estrofe. Então, você pode ter um conjunto de versos, um conjunto com 6 versos, com 8 versos ou com 4 versos, como é aqui, né, o caso do Luciano Bordini, que fez aqui 4 versos, né, para formar uma estrofe. Então, esse poema aqui do Luciano Bordini tem 3 estrofes e cada estrofe tem 4 versos. Isso é muito importante da gente saber, porque vocês vão escrever um poema sobre a cidade onde vocês nasceram. Então, esse poema ele tem que ser dividido em versos, estrofes e tem que ter as rimas. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!